Olá, turma! Na nossa aula de hoje, de comunicação empresarial, vamos falar um pouco sobre identidade, imagem e reputação, certo? Para iniciarmos essa discussão, eu trouxe aqui uma introduçãozinha, né, que vai dizer o seguinte: as pessoas escolhem certos tipos de roupas, dirigem determinados carros ou adotam certos cortes de cabelo para expressar sua individualidade. As cidades e as metrópoles em que vivemos, a música que preferimos, os restaurantes que frequentamos, tudo isso forma uma impressão sobre nós, ou uma identidade que as outras pessoas identificam facilmente. Então, aquilo que o outro identifica em mim, por exemplo, é a partir das minhas vestimentas, do meu cabelo, dos lugares que eu frequento, não é isso? E se a gente for pensar a nível de empresa também, as empresas elas vão deixando uma determinada impressão no público, não é isso? E é um pouco disso que nós iremos observar na nossa aula de hoje. O quanto essa questão da identidade, ela e essa construção, né, da identidade, ela reflete não só em pessoas, mas no ambiente empresarial também há essa possibilidade. A identidade. A identidade de uma empresa é a manifestação visual de sua realidade, conforme transmitida através do nome, logomarca, lema, produtos, serviços, instalações, folheteria, uniformes e todas as outras peças que possam ser exibidas, criadas pela organização e comunicadas a uma grande variedade de público. Nós estávamos falando que quando nos referimos a pessoas, por exemplo, a forma como aquela pessoa se veste, os lugares que ela frequenta, as músicas que ela curte, vão dizer de uma certa forma quem ela é, ou seja, vão mostrar um pouco sobre a sua identidade. Então, quando nós falamos de empresa, a empresa, a sua identidade está relacionada a toda essa manifestação visual que ela transmite ao público, ou seja, o seu nome, logomarca, produtos, os serviços, tudo isso está relacionada, né? É a manifestação, melhor dizendo, de sua identidade. Os diferentes públicos formam, então, percepções baseadas nas imagens que as empresas enviam de forma tangível. Então, é a partir dessa imagem, dessa manifestação visual, que no caso é a identidade da empresa, que o público ele vai formar a sua percepção, vai olhar para aquela empresa e considerá-la como uma boa empresa, como uma empresa ruim, ou se aquela empresa tem algumas características na logomarca, por exemplo, nos serviços que não são legais. Então, de uma certa forma, o público é quem vai julgar, digamos assim, essa identidade da empresa. Se as mensagens refletirem com precisão a realidade organizacional, o programa de identidade terá obtido êxito. Se as percepções diferirem radicalmente da realidade, ou a estratégia for ineficiente, ou o modo como a empresa se percebe precisa ser modificado. Então, a identidade, aquilo que a identidade vai refletir no público, né, vai de uma certa forma levá-la essa empresa para obter êxito ou não, porque é o público quem vai tirar as suas considerações, né, em relação àquela empresa, a sua organização, seu programa de identidade está legal, a logomarca, a folheteria, os serviços oferecidos, o nome da empresa estão legais. Se a empresa obtiver êxito nisso, a sua identidade está ótima, né? Ela está conseguindo manter essa manifestação visual de uma forma muito legal. Porém, se essas percepções diferirem, né, forem apresentarem exatamente o oposto,
aí essa empresa precisa rever essa sua identidade, essa sua manifestação visual. Estávamos falando sobre identidade e a imagem. Como é que essa imagem se comunica com o público? A imagem é o reflexo da identidade de uma organização. Em outras palavras, é a organização sob o ponto de vista de seus diferentes públicos. Dependendo do público envolvido, uma organização pode ter diversas imagens. Compreender a identidade e a imagem é conhecer profundamente o que a organização realmente é e para onde ela está voltada. Então, a imagem é aquilo que a identidade reflete no público. E é claro que, como somos sujeitos subjetivos, não necessariamente a imagem da empresa vai refletir, de uma mesma empresa, vai refletir da mesma forma para todo mundo. Não. Cada pessoa terá um ponto de vista diferente. Digamos que é uma empresa no ramo de alimentos. Eu, por exemplo, não não como camarão, eu não gosto de camarão. Então, não necessariamente aquele produto oferecido, né, pela empresa, ele será satisfatório para mim. Mas aquelas pessoas que gostam de camarão já vão gostar daquele serviço, vão dizer, né, se aquele camarão é satisfatório ou não. Então, como nós somos pessoas diferentes, né, é claro que essa imagem ela vai refletir também de forma distinta. Não necessariamente todo mundo vai ter o mesmo ponto de vista, mas é importante, né, que esse ponto de vista não seja tão diferente assim, porque se for, aí já está comprometendo, né, a identidade da empresa, ou seja, será se essa empresa está realmente oferecendo um serviço legal? Porque se tem muita gente dizendo que aquela alimentação não está legal, por exemplo, tem algo errado. E aí precisa rever, né? A empresa precisa rever o seu serviço. A imagem de qualquer organização é uma função de como os diferentes públicos percebem esta organização com base em todas as mensagens que ela envia em nomes e logomarcas e através de autoapresentações, incluindo expressões de sua visão corporativa. Os públicos geralmente têm certas percepções sobre uma organização antes mesmo de começar a interagir com ela. Então, essa percepção do público, às vezes, inicia, né, antes mesmo de começar uma interação com a empresa. Por quê? Porque o público viu alguma divulgação, algum comentário de que aquela empresa era bacana. Então, e ainda mais nessa era tecnológica, né, que nós vivemos, é que essa comunicação começa bem antes mesmo, né? O público vai tendo contato com aquela empresa e às vezes depois é que conhece realmente os seus serviços para saber se realmente são satisfatórios ou não. E a reputação? A reputação se diferencia da imagem por ser construída ao longo do tempo e por não ser simplesmente uma percepção em um determinado período. Então, gente, a reputação não é algo que é construído do dia para a noite. É algo que leva tempo. Pode observar que essas empresas que têm reputação são empresas que foram construídas há algum tempo. Por quê? Porque até chegar a esse momento, né, de uma empresa ter reputação, vai levar um certo tempo. Por quê? Porque é o público que vai tomar essa decisão, né? Através de sua identidade, através de sua imagem. Se esta empresa ela possui uma identidade bacana, né, boa, e uma imagem também, então a tendência é que ela consiga construir de forma mais breve a sua reputação. Ela diferencia-se, ou seja, a reputação diferencia-se da identidade porque é um produto tanto de públicos internos quanto externos.
Enquanto a identidade é construída por elementos internos, a reputação está baseada na percepção de todos os públicos. Tá? A reputação ela é construída a partir da percepção de todos os públicos, sejam eles internos ou externos. Tudo isso importa para a construção dessa reputação. Por quê? Porque para que esta empresa possua uma boa reputação, é claro que ela precisa oferecer bons serviços, ter bons funcionários. Então, para que ela tenha bons funcionários e bons serviços, ela precisa também remunerar bem esses funcionários, não é isso? Então, é a partir daí que o público externo vai sentir-se mais à vontade, vai querer cada vez mais obter aqueles produtos daquela determinada empresa, certo? Então, gente, essa aula de hoje era para a gente discutir um pouco sobre essa questão, né, de identidade, imagem e reputação das empresas e observarmos o quanto isso está relacionado também com o que a gente já estava estudando, né, a questão da comunicação empresarial. E quando nós falamos nessa comunicação empresarial, nela há uma série de coisas envolvidas, não é? A gente observa que há essa necessidade do feedback por parte das empresas, né? Quando elas oferecem um determinado produto. Então, precisa manter essa comunicação tanto de uma forma interna, né, com seus funcionários, com seus fornecedores, quanto também de uma forma externa com o seu público, com aquelas pessoas que consomem o produto, certo? Essa foi a referência utilizada e um abraço a todos e todas.